Você já pensou em tirar a própria vida? Já pensou em desistir de tudo? Pois sua vida está uma merda, seus sonhos estão muito longe de se realizarem e você acha que já não tem jeito. Eu sei, isso é pesado de se perguntar. Porém, isso passou pela minha cabeça bem recentemente, pois eu estava com um amigo que eu conversava diariamente, e em um vai e vem de uma conversa, ele disse: cara, tentei tirar minha própria vida. E eu fiquei ali, parado, esperando ele falar que era uma piada, ele rir, aquele jeito brincalhão, porque amigos são assim, zoeiros, brincalhões, fazem piada na hora mais errada possível, mas acontece que ele estava falando sério e eu não consegui dar uma resposta para ele. Eu fiquei sem reação. Passou pela minha cabeça o que eu poderia falar para ele que o ajudaria para ele naquele momento. Você vai ficar bem. Muito genérico. Você é forte. A única coisa que eu consegui fazer foi dar um abraço nele. E eu perguntei: e aí, meu amigo, o que está acontecendo? E ele me disse que estava com problemas em casa, que a relação com o pai e a mãe dele dava muita dor de cabeça para ele, que ele era um cara muito bondoso com as mulheres, que elas sempre trocavam ele por um cara que tratavam elas mal, e que ele estava desempregado. Ele também disse que tentou conversar com algumas pessoas, mas sabe o que elas disseram para ele? Vira homem. Então ele já não tinha com quem conversar e que ele não tinha nem dinheiro para comprar pão. E eu fiquei em choque. Eu me achei um péssimo amigo. Afinal, se ele não tinha ninguém para conversar, quer dizer que eu não estava lá o suficiente por ele. E eu me perguntei: que mundo é esse que o homem não tem nem com quem falar e não pode nem falar dos próprios sentimentos? Que isso é considerado fraqueza no nosso mundo. E isso reflete muito na vida do homem, desde sua infância, adolescência até a parte adulta. Eu fui pesquisar e os dados são preocupantes. 87% dos moradores de rua são homens. A prevalência de depressão na vida do homem no Brasil é de 12%. E homens têm 6,2% mais chances de sofrerem acidentes graves no trabalho do que as mulheres. E a sociedade faz com que a gente pense que os homens sempre estão no topo do mundo e dá a entender que os homens sempre têm mais dinheiro e que os homens vivem sempre melhores que as mulheres, quando isso é uma mentira desleal. A maioria das pessoas que falecem são homens. A maioria dos moradores de rua são homens. A maioria dos que trabalham em locais perigosos, inclusive perdem suas vidas nesses trabalhos, são homens. São eles que têm que ser provedores. Eles abrem a porta do carro, eles pagam as contas, eles têm que sofrer uma lesão carregando coisas pesadas a todo momento, como carregar areia, tijolo e até mesmo cimento. Só que quando você vai olhar a TV, parece que todos os homens são maus e cruéis e dominam grande poder aquisitivo, e isso é uma mentira desleal. Inclusive, a nossa sociedade atual e nossas mídias, caso a TV, rádio, entre muitas outras coisas, dizem que os homens tendem a agredir mulheres, os homens tendem a abusar das mulheres, mas isso é minoria e parece que todo homem é mau, que todo homem é demoníaco. Não pensem errado, não estou falando aqui que as mulheres não sofrem preconceito e nem que nenhuma delas presta, nem nada do tipo. Só estou dizendo que dificilmente você vê uma notícia que uma mulher fez algo ruim, como por exemplo, a mulher agrediu o marido, a mulher traiu o marido. Dificilmente você vê isso na TV de modo sério, só os casos muito famosos. E mesmo em casos famosos, eles não dizem a história completa do que aconteceu, sempre demonizando o homem. Eu estou dizendo que nossa sociedade atual faz tudo para pensarmos que todo homem tem que ser rico, ser um cavaleiro dourado que salva a bela dama. A sociedade tenta criar essa narrativa que o homem deve aguentar tudo, sabe? O homem sem dinheiro tem que seguir em frente e tem que ser homem de verdade e tem que ignorar todos os sentimentos, e se ele tá em depressão, dane-se.
quando isso na real é muito errado. Isso ferra a nossa mente de um jeito que nós nem imaginamos, cara. Tem dias que eu não quero nem levantar da cama, que eu tô tão mal que não dá pra falar com ninguém. E isso me faz pensar, tipo, cara, não tem ninguém realmente que eu possa falar, e as pessoas que eu posso falar provavelmente não vão dar a mínima, porque exatamente eu sou homem. E isso é uma circunstância que nossa sociedade cria perante a mente do homem, o corpo do homem, a sociedade em geral, que o homem basicamente não pode ter sentimentos. Isso leva a nós homens, uma hora ou outra, cair em repressão, desânimo e até mesmo depressão. E eu tava lembrando dessa conversa com meu amigo que ocorreu recentemente, e eu vim fazer essa reflexão. Posso estar errado, posso estar certo, às vezes dá vontade de desistir de tudo, não é mesmo? Eu te entendo, amigo, eu sei o que você passa. A vida é uma coisa complicada. Quando eu tô desanimado, por exemplo, eu vejo o Ludo Viajante. Ele me ajuda a entender um pouco mais das coisas, porque aparentemente ele sofre depressão crônica. E ouvir ele falando me dá uma sensação de que o futuro pode ser melhor. A gente pode ser mais dedicado, melhorar pouco a pouco, e que tá tudo bem às vezes cair. E quando eu fico triste, eu simplesmente fico deitado olhando para o teto, e depois de um bom descanso eu levanto para uma nova empreitada nessa vida. Esse foi o meu desabafo. Espero ter ajudado alguém aí do outro lado. E a gente vai vencer. Rumo ao topo, galera. E se curtiu, inscreva-se aí pra ajudar.